Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algo muito interessante. Como a gente pode gerar uma payload Pix mais o QR Code na linguagem de programação Python. Galera, para quem não sabe, a payload Pix é aquele link que a gente copia e cola. Aquele Pix copia e cola se chama payload, tá? É uma payload onde tem as informações necessárias para a gente conseguir fazer as transferências ou pagamentos via Pix, tá? Eu, segundo pesquisando internet afora aí, eu estava atrás de um módulo em Python, né, que é a linguagem de programação que eu mexo, que eu conseguisse fazer essa payload Pix, né, para gerar um código QR automaticamente para um software que eu fiz lá para a empresa onde eu trabalho. Porém, eu não encontrei, então eu tive que fazer manualmente esse módulo, e a pedido de um amigo meu, eu tô aqui postando esse vídeo para ensinar para vocês como que eu fiz esse módulo, tá? Então, eu vou fazer ele do zero e mostrar para vocês qual foi o raciocínio lógico que eu tive, né? Claro que pode ser que vocês tenham um raciocínio muito melhor que o meu, né? Mas para quem tá meio perdido aí, eu vou mostrar para vocês como que eu raciocinei, tá? Nesse caminho, pesquisando, eu só achei um módulo criado por um brasileiro em 2021, só que ele só funcionava com número de telefone. Esse método que eu vou passar para vocês vai funcionar com qualquer chave Pix, beleza? Então vamos lá, galera. Primeiro de tudo, a gente vai seguir o manual, tá, do BR Code, que foi criado pelo próprio Banco Central Brasileiro, tá? Que seria esse daqui, ó. Eu já deixei até na janelinha aberta aqui. Deixa eu abrir as miniaturas aqui, ó. Vai estar exatamente na página 12, tá? Eu vou deixar o link na descrição. No momento, esse PDF tem 13 páginas. É exatamente o exemplo da página 12 que a gente vai usar para poder fazer essa montagem da payload. Talvez o vídeo fique um pouco longo porque eu quero passar as coisas bem explicadas para vocês, tá? Porque tudo isso daqui tem uma regra, tem várias regras na real, e tem que ser seguidas de acordo para vocês conseguirem formar a payload, e aí a parte do QR Code é muito mais simples, beleza? Então vamos lá, galera. Eu vou jogar isso aqui pro canto aqui, eu vou minimizar por enquanto, tá? Vou minimizar. Eu vou tirar esse negócio de ver miniatura, vou deixar ela minimizada aqui. O que a gente vai fazer no momento agora? A gente vai criar uma pasta aqui, né, na área de trabalho. Eu vou chamar ela de Pix QR Code Gen, né? Foi assim que eu chamei o meu módulo de Pix QR Code Gen, que seria de Pix QR Code Generator, né? O gerador de QR Code, tá? Esse requirements aqui .txt são alguns módulos necessários que a gente vai precisar, dentro do nosso Python, né? Do nosso módulo Python. Por exemplo, a gente vai precisar do módulo QR Code que foi criado por alguém, né? Por alguém em Python, que a gente vai utilizar para gerar o QR Code mais para frente, beleza? Então vamos lá, a gente vai precisar do CRC Mod, que eu vou explicar para vocês mais para frente o que é. Do Pylo, o Pylo é uma dependência do QR Code aqui, então por isso que eu instalei ele aqui. Ele é um manipulador de imagens. O pip e o Setup Tools aqui, que é do próprio Python, que a gente vai precisar atualizar também. Beleza? Eu já vou mover ele aqui para dentro dessa pasta da Pix QR Code Gen que a gente criou, tá? Dentro da pasta Pix QR Code Gen, eu vou pegar, deixa eu até copiar o nome aqui, ó. Eu vou criar um arquivo em Python. Vocês podem criar um arquivo vazio, né? Eu já tenho um arquivo em Python aqui. Para quem não sabe o que eu fiz aqui, como que eu fiz isso, eu vou estar ensinando para vocês aí. Eu vou deixar nos cards acima, onde tem um vídeo que eu ensino para que serve a pasta modelos no Linux, beleza? Eu estou usando o Linux aqui, mas vocês podem estar usando o Windows, não tem problema nenhum, Mac. O que importa é ter o Python instalado aí, tá? Eu não vou ensinar a instalar o Python, beleza? Galera, feito isso daqui, para mim isso daqui já tá bom, né? A gente só precisa exatamente disso daqui, beleza? Eu posso fechar aqui, vou clicar com o botão direito na pasta e abrir com Visual Studio Code. Vocês podem usar o editor que vocês quiserem. Eu vou usar o Visual Studio Code, beleza? Então vou abrir aqui, ó, Visual Studio Code. Então eu tô abrindo a pasta dentro dela, né? Maravilha. Antes de tudo, deixa eu criar aqui também. Eu esqueci de criar um ambiente virtual. Eu vou abrir um terminal com o botão direito na pasta, né? Pode ver que eu tô com o terminal aberto na pasta da área de trabalho Pix QR Code Gen, né? E vou digitar assim, ó, Python 3, que é o que tem no meu Linux no momento, que eu tô usando o Linux Mint 21, tá? Eu vou chamar
o Python 3-env, que é de Virtual Environment, né, um ambiente virtual, e vou chamar a pasta de venv também. Eu vou chamar a mesma pasta, ele vai criar uma pasta chamada venv, né, com o Python aqui dentro. Então, a gente tem um ambiente virtual com Python, para a gente não ter que instalar tudo em cima do nosso sistema, o sistema original, né? A gente está instalando dentro de um sistema virtual esses módulos aqui. Então, simplesmente, eu vou ativar esse ambiente virtual aqui agora, né? Então, eu vou digitar source. Aí eu vou digitar venv, né? Source venv bin activate. É um arquivo que tem dentro dessa pasta aqui, ó. Venv bin activate. Ele vai ativar exatamente o ambiente virtual. Pode ver que aqui, ó, ele jogou um venv na frente, ou seja, todos os módulos que eu instalar agora, ele não vai instalar no meu sistema Linux, ele vai instalar dentro dessa pasta aqui, ó. E é exatamente a pasta, o arquivo txt requirements que a gente vai mexer aqui agora, ó. A gente pode digitar tanto pip quanto pip3, tá? A gente vai digitar install, aí eu vou digitar -r, vou pegar o arquivo de txt requirements e vou digitar -- upgrade. E aqui ele já vai baixar os arquivos que não existem no sistema e já vai atualizar os que já existem. Por exemplo, ele vai atualizar o pip, né? Aqui ele desinstalou o pip, instalou a versão nova, e o setup tools a mesma coisa. E o restante ele instalou todos os módulos que a gente precisava aqui, ó, do requirement. Se a gente executar o comando de novo, vocês podem ver que ele já vai falar assim, ó, already satisfied, ou seja, já está satisfeito, já está instalado, então a gente não precisa. Eu posso fechar esse terminal aqui, vou minimizar aqui, e vou abrir aqui o nosso Visual Studio Code. Então, se eu tentar executar aqui, ele não vai executar nada, né? Aí eu vou aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, e selecionar o Virtual Environment que a gente criou, né? Inclusive está como recomendado. E aqui agora a gente já está usando o nosso Virtual Environment. Pode ver que ele mesmo já ativou aqui, ó. Maravilha, nosso ambiente está preparado para desenvolvimento. Essas linhas aqui não são obrigatórias, mas é bom vocês sempre colocarem elas, tá? Que é o inicial do Python. E a gente vai fazer exatamente como uma cópia que eu tenho aqui, claro, porque eu fiz uma cópia, galera, porque é muita coisa, tá? Então meio que confunde um pouco. Então beleza, galera, vamos lá. Vamos começar o nosso desenvolvimento. Então vamos lá. Eu tenho que saber como que eu gero a payload, né? Como que eu gero essa payload aqui que eu tenho aqui. Isso aqui, esse quadrado aqui, esse PDF, eu tenho que gerar a payload através dessas informações aqui. Algumas coisas estão em inglês, eu vou tentar passar para vocês o que significa, né? E a gente vai começar a fazer direitinho. Primeiro de tudo, no Python a gente vai importar nossos módulos. Ó, eu vou colocar o import, o crc mode, que é o que a gente vai precisar no momento, e o import QR code, tá? Pronto, é só isso que a gente precisa importar no momento. E eu vou criar uma classe aqui chamada payload. Vou dar um def init. E o que a gente vai precisar de início aqui na nossa payload? A gente vai precisar obrigatoriamente do nome, da chave Pix. A gente vai precisar do valor, da cidade e de um txt-id que não é obrigatório totalmente, né? Mas é bom ter um identificador de pagamento. Por exemplo, se você vai... vamos supor, eu gerei o código automaticamente numa loja, por exemplo, uma loja está usando meu software, e lá ela vai precisar, naquela loja, vai sair no Pix do cliente que está pagando, por exemplo, você está na loja tal, na loja 1, por exemplo, né, de tal lugar. É bom ter um identificador ali, mas não é obrigatório, tá? Então vamos lá, galera. Aqui eu vou colocar alguns parâmetros, algumas variáveis, né? Self nome vai receber o nome ali, né? Eu tô pegando as variáveis de cima. Bom, galera, essas são as minhas variáveis que eu peguei de começo, beleza? Então, o que a gente vai precisar aqui no momento? Eu vou fazer outras variáveis e essas variáveis eu vou explicar para vocês como que eu vou estar fazendo elas, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é o Payload Format Indicator, tá? Isso daqui é um padrão, tá? Que essa primeira linha aqui é um padrão que a gente precisa no início. Então, eu vou chamar ela de self.payload, né? Payload format. E eu já vou explicar para vocês. Então, o início, o ID dessa payload é 00. O tamanho dela é 2. E o valor é 1. Então, vamos entender o tamanho. Foi aí que eu me enrosquei muito. O que é esse tamanho? Galera, esse tamanho que aparece aqui, ó, no PDF,
é exatamente esse tamanho aqui. Por exemplo, a gente tem 01. 01 são o quê? São 2 dígitos. 1, 2. Então, o tamanho é 2. Só que é muito importante a gente ter um 0 no valor que é menor ou igual a 9. Por exemplo, do 9 até o 1, né, do 9 para baixo, tem que ter acompanhado um 0 à esquerda, né? Então, por exemplo, aqui o valor é 0 e 1, ou seja, são 2 dígitos. Então, o tamanho do valor é 2, né? 1, 2. Porém, se eu colocar 2 aqui, ele não vai aceitar. Então, eu tenho que colocar 0, 2 e o valor. Então, ou seja, eu começo com ID 00. O tamanho dele é 02, que a gente está analisando aqui, ó, 02. São dois dígitos, são 2 números. E depois o dígito. Então, a gente põe primeiro o ID, o tamanho dele e depois o valor exato. Então, a gente põe o tamanho do valor e depois o valor, tá? Em sequência, a gente vai pôr o self merchant account, que eu já vou mostrar tudo. Isso aqui tudo para vocês é uma variável que eu tô colocando com o mesmo nome para não confundir, tá? Então aqui a gente tem 26. Então o ID do merchant account é 26, tá? A gente vai trabalhar com esse. Então a gente trabalhou com 0. Pulei esse, tá? Vocês viram que eu pulei isso daqui. Eu não vou usar isso. Eu vou usar isso aqui, ó, 26. Aí eu venho self merchant. Vou usar aqui o mesmo. Aí a gente vai usar o Categ Code, que esse é o nome que eu dei, que é esse nome aqui, ó. Cadê ele aqui, ó? Aqui, ó. Código Merchant Categ Code, né? Que é o código de categoria do vendedor, né? Então eu chamei de Categ e ele vai receber todo esse valor aqui, ó. 520400. Novamente, vamos lá explicar de novo. O ID é 52. Qual é o tamanho do valor? O valor é 4. Eu tenho 4 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então o valor é 0,4. Então ele não aceita eu fazer isso aqui, ó. Ele tem que ser 0,4, né? Que é o valor. E o valor, né? Então eu tenho aqui 520400. Isso aqui é um padrão que a gente vai usar. Isso aqui é um valor padrão. Em sequência, a gente vai usar o self transaction currency, né? Transaction currency, que a gente vai usar. O ID 53, que tem o tamanho 03 e o valor 986, tá? Então, é esse valor aqui, ó. São 3 dígitos e a gente tem o tamanho de 3, tá? Isso aqui vai equivaler ao real brasileiro, tá? Então, 5303986 vai valer como o real brasileiro. É o código para o real brasileiro. Em sequência, a gente vai ter o transaction amount, né? Self. Galera, todos os nomes eu tô copiando, eu tô fazendo exatamente como tá aqui pra gente não confundir, tá? Pra mim explicar melhor pra vocês e também pra mim não me perder. Como eu disse, foi meio complicadinho pra mim aprender isso aqui. E é por isso que eu tô passando pra vocês. Ó, 5406 e o valor. Só que aqui, galera, a gente vai ter que fazer uma gambiarrinha. Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar 54. Eu não vou pôr o tamanho e nem o valor, até porque o valor varia. Por exemplo, se eu pôr R$1.000 aqui, seria 1000.00. Ou seja, o tamanho do valor já vai mudar. Então a gente vai ter que fazer um algoritmo, uma fórmula que a gente pegue o tamanho do valor, coloque o tamanho antes e o valor depois, porque a regra é essa, a gente tem que colocar sempre o tamanho antes do valor. Então a gente vai ter que fazer uma fórmula mais pra frente. Então a gente vai deixar só o 54, que é só o ID por enquanto dessa parte aqui, tá? Logo mais eu vou mostrar pra vocês. Beleza. O próximo que a gente vai usar é o Country Code. Tô dando uma olhadinha na cópia aqui, por isso que eu tô olhando aqui pro lado, tá, galera? Porque é muita coisa. E a gente vai usar o 5802BR. Então, 02 é o tamanho BR, né? Porque são duas letras aqui. Então, 1, 2, né? BR, o ID 02BR. Para identificar que é do Brasil. O outro é o Self Merchant Name, com ID 59. A gente vai usar por enquanto só o ID 59, porque a gente também tem que analisar o tamanho, porque não adianta eu colocar um nome lá e a pessoa colocar outro nome e não vai adiantar de nada, né? Porque o tamanho vai mudar. No caso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, 17. Ele tá falando que o nome do merchant é 17, nome do recebedor, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Aí vocês falam, mas não tem 17. Tem 17. Os espaços também são contados. Então aqui, ó, são 15 letras e 2 espaços. Total, 17 caracteres, certo? Então lembre que os espaços também são contados. Beleza, o próximo, self, merchant, city, seria a cidade. A gente vai colocar 60 por enquanto também, porque a gente vai precisar colocar a cidade aqui. Você pode colocar tanto a cidade quanto o estado, não tem problema, tá? A gente vai pular, a gente vai pro ADD adicional data field, que seria o ID lá, né, que a gente quer colocar. Eu coloquei esse IDzinho, né, identificação, pra gente achar se a pessoa souber onde ela comprou, né, onde ela pagou aquele valor de Pix quando aparecer no extrato dela lá, né, que tem isso também, é importante o cliente saber. Vou chamar de self.add data field. E o outro é o mais importante, que a gente vai deixar por último praticamente, que é o CRC16, que eu dei um ID de CRC16. Isso daqui, galera, eu vou explicar para vocês, vamos fazer uma breve explicação, tá? É 6304, o tamanho é único, só que apesar de estar 0x aqui, ó, 0xAD38, entendam que vai pegar só os 4 últimos dígitos, ou seja, o 0x não vai ter. Esse AD38 é uma soma de tudo isso daqui, ó, que o próprio aplicativo fez, né? Que o próprio exemplo do PDF fez. Por exemplo, a payload, ela vai pegar todas as informações que eu vou fazer aqui, ela vai pegar e fazer uma matemática lá em CRC16 em hexadecimal, e vai sair esses 4 últimos dígitos. Ou seja, esses 4 últimos dígitos é o identificador da payload inteira, para ver se todas aquelas informações estão corretas, se elas batem, para poder fazer a segurança lá, né, conforme o Banco Central do Brasil, e para verificar se aquele valor bate com toda a payload para poder fazer a transferência ou o pagamento via Pix, beleza? Bom, galera, vamos lá. A gente vai fazer outras variáveis aqui. A gente tem as variáveis que a gente precisa, né, que a gente precisa digitar para fazer junto com essas daqui. Então, galera, eu vou criar mais algumas variáveis aqui que são necessárias para a gente, ó. Por exemplo, eu vou criar uma variável chamada self.nome underline tan. Esse underline tan é de tamanho que eu coloquei, tá? Então eu vou colocar self nome tan. Eu quero saber o que? O tamanho. A gente tem uma coisa aqui no Python chamada len, o tamanho de self.nome. Então, ou seja, eu estou pegando o tamanho dessa variável aqui. Então, nessa variável a gente tem quantos dígitos? 1, 2, 3, 4. Então a gente tem 4 dígitos, se vocês forem analisar aqui, certo? Então eu vou mandar printar isso aqui na tela. Então beleza, vamos fazer o seguinte, aqui eu vou fazer uma coisa bem importante, que é para a gente testar as nossas variáveis, nossas funções. Eu vou chamar a nossa payload ali, a nossa classe payload, né? É importante a gente chamar a payload aqui, ó, essa classe aqui de cima. Só que a gente tem que preencher alguns dados nelas, né? Eu vou deixar tudo em branco. Não tem problema deixar tudo em branco no momento, né? Porque senão ela vai cobrar que eu não passei nenhuma variável dentro. E aqui p ponto, e eu vou criar uma função aqui chamada, ó, só pra gente fazer o teste, ó, def print underline variáveis, por exemplo, e vou passar um parâmetro self dentro dela, que é do nosso init. E aqui eu vou colocar aqui, ó, print self ponto nome tamanho underline tan, né, que é o nosso ponto underline tamanho. E aqui eu vou chamar a nossa função print variáveis. Vamos ver o que dá. Então a gente vai rodar aqui. E aqui ela está dando que o nosso tamanho é 0. Por que ela está dando que o tamanho é 0? Porque eu não coloquei nada aqui dentro, né? Porque ele está puxando daqui, ó. Então eu vou colocar nome, a palavra nome, igual eu fiz. Agora, se eu clicar, vocês vão ver que o tamanho é 4. Beleza? Então é importante a gente pegar o tamanho dessas variáveis nossas aqui. Então eu vou criar um tan para cada uma desses valores aqui, ó. Bom, galera, feitas essas variáveis, a gente vai precisar de outras variáveis, né? Por que a gente fez essas variáveis de tamanho? Exatamente para a gente encaixar nesse campo de tamanho aqui, tá? É necessário ter todas essas regras. Essas regras têm que ser feitas à risca, senão a payload não vai funcionar, tá? Então vamos lá. Eu vou criar mais umas variáveis acima, né, das variáveis aqui de payload, só que as variáveis de tamanho, tá? Então vamos lá. A primeira variável de tamanho, a gente vai precisar da merchant account, que é a variável, exatamente a variável dessa aqui, ó. A gente vai precisar o tamanho dela, tá? Pra gente encaixar aqui. Então perceba que a gente tem 3 tamanhos, galera.
Ó, prestem bem atenção nessa parte. O ID26, ele tem um tamanho de 58, certo? 58 se encaixa nesses valores aqui. A gente não vai usar esses valores de baixo, a gente vai usar só o 00 e o 01. Então entenda uma coisa. A gente tem 3 tamanhos diferentes aqui. A gente tem o 58, o 14 e o 36. Aqui, no 0014, 14 é o tamanho do valor br.gov.bcb.pix, blá blá blá. Todas as letras somadas com os pontos também, tá? Então, ou seja, o tamanho aqui é 14. A gente vai contar 15, 16, 17, 18. Ou seja, a primeira linha já tem 18. Beleza. 36 é o tamanho dessa chave Pix aqui. Ou seja, essa aqui é uma chave Pix aleatória que o próprio banco criou para o PDF aqui. E ela tem o tamanho de 36 caracteres somado junto até com os tracejados aqui, tá? Ou seja, então tem 36. Então aqui em cima a gente tem 18. Aí a gente vai contar os dígitos. 19, 20, 21, 22. 22 com mais 36 de tamanho vai dar 58. Beleza? Então é o tamanho total. Então a gente vai ter que fazer uma lógica aqui. Eu criei uma já. Como eu disse, vocês podem achar até uma melhor. A minha ficou bom essa. Foi a que eu consegui fazer, tá? Então o que eu fiz aqui, galera? Então, eu fiz o seguinte. Eu chamei o Self Merchant Account aqui. Só que eu chamei de underline tamanho, né? É o tamanho que eu quero. Eu vou passar uma f-string aqui. Essa f-string é pra gente conseguir colocar as nossas variáveis dentro. Então, o que eu passei, galera? Eu passei aqui o valor 0014, que é um valor fixo. Esse 0014 é um valor fixo, então vai ter isso daqui, tá? Não tem problema nenhum. Vou copiar ele aqui, ó. Isso aqui é um valor fixo. A gente vai ter o 01, que é o ID para a gente receber a chave Pix, né? Que é o ID da chave Pix. E o que a gente vai receber aqui primeiro? A gente tem que receber o tamanho da chave Pix mais a chave Pix. Então, eu vou passar aqui duas variáveis entre colchetes, que é o self chave Pix tamanho, né, que é o tamanho que a gente fez a variável aqui em cima, e a própria chave Pix em sequência. Porque na ordem, o que é? A gente tem que passar os IDs, né, o ID, o tamanho, e o tamanho, como está aqui, e a chave Pix, igual eu fiz aqui, ó, 0014, o ID 00, passei o tamanho que é 14, e o valor de tamanho 14. A mesma coisa, eu passei o ID 01, o tamanho da chave Pix, mais a chave Pix, ou seja, o tamanho e o valor. Ou seja, então aqui a gente já criou a primeira linha. E aqui a gente vem aonde agora? Eu vou até separar aqui, galera, para ficar mais fácil da gente entender, de vocês entenderem, para ficar mais fácil a leitura. Eu vou separar todas essas variáveis aqui, ó, porque vai acumular um pouquinho aqui. Então, no 26, Merchant Account, o que eu vou fazer primeiro? No Merchant Account eu vou passar o tamanho. Então eu vou colocar um F aqui, ó, de F de string para conseguir passar as variáveis. Então eu vou passar o tamanho de self.merchant account tamanho, né? Eu tô passando o tamanho disso tudo aqui que eu acabei de fazer. E em sequência eu vou passar os valores de self merchant account tamanho, ou seja, o primeiro valor que eu passei foi o tamanho, ou seja, 26 e o tamanho de todos esses dados aqui, ó, certo? E em sequência eu passei os valores que estão dentro dele. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um teste aqui agora, ó, print self ponto merchant account tam. Se a gente passar o print dele, ele vai mostrar todas as informações que tem dentro, ó, todas as informações. Tá? Aqui tá ele não tá passando nada porque tá vazio. Ó. Vou colocar aqui, ó, nome. Vou chamar de chave, só pra gente identificar, ó. Vou colocar aqui nome, chave. Quais são os outros valores? Valor, cidade e TXTID. Então vamos colocar uns valores aqui, ó. Vou colocar o valor de R$1. Então aqui eu vou printar aqui, ó. O que ele me passou na chave, ó. Ele passou aqui, ó. Ó, vou até copiar aqui e colar na tela para vocês para ficar mais fácil, ó. Ele me devolveu esse valor aqui, ó. Ele me passou 0014br.gov, blá blá blá, 015, chave. Só que o 0 é 015, a chave é 1, 2, 3, 4, 5. Só que a chave não vai ter esse tamanhinho todo, né? Vou colocar aqui uma chave maior. Vamos supor aqui e-mail 2022
gmail.com, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos dar um exemplo mais limpo, vamos dizer assim. Então, aqui, ó, pronto, para ficar mais fácil a explicação para vocês, ó. Então ele colocou 014BR, aí aqui ele falou que o tamanho do e-mail aqui, ó, dessa chave Pix é 19. Então se vocês contarem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Perfeito. É isso que eu queria que ele fizesse. E aqui, a gente vai, aqui em print, tá, a gente vai fazer o seguinte, vai colocar entre parênteses aqui, ó, e vai digitar len, tá? E aqui ele vai printar para mim o tamanho da chave do tamanho do Merchant Account aqui, ó. Aqui no caso deu 58 com essas informações, com as minhas informações deu 41, ou seja, deu uma variação. Então essa variação é importante, galera. É importante vocês fazerem essa soma para pegar a variação, porque não são valores fixos, tá? A gente vai fazer a mesma sequência com o tamanho do valor, o tamanho do TXT-ID, do data field, do nome da cidade. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. O tamanho de valor aqui, só que a gente tem que fazer o seguinte, galera. Tem uma regrinha que a gente tem que fazer aqui, ó. Primeiro a gente vai pegar o tamanho do transaction amount. A gente vai pegar o valor disso daqui, ó. A gente tem que pegar o tamanho do transaction amount aqui, ó. Esses dois aqui vai ter o valor padrão, tá? Então a gente não vai alterar eles. Agora o transaction amount a gente vai ter que alterar. Então vamos lá, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou chamar aqui, ó. Self transaction amount underline. Opa, fui caminhando para baixo. Underline tan, né? Que é de tamanho que a gente está usando aqui. O tamanho é bem simples. A gente vai pegar o tamanho do valor, né? A gente vai colocar um f-string aqui, ó. A gente vai pegar o tamanho do valor, ó. Self, o valor tan e o valor, que é exatamente o que pede aqui. Ele pede no transaction amount o tamanho do valor e o valor. Tá certo? Na teoria, sim. Mas, ao mesmo tempo, tá errado. Eu vou mostrar para vocês aqui por que tá errado, ó. Self transaction amount tan. Por enquanto aqui, ó, eu tenho um valor, ele tem um tamanho de 5, né? É o tamanho 5. Beleza, eu não quero saber o tamanho, eu quero saber o que tem dentro, ó. Então, vamos lá. Ele vai me passar o valor de 41, de 4, 1.00, né? Valor 4, 1.00. Lembra que eu falei que tem que ter um zero para a esquerda do valor? Então, ou seja, ele está mostrando que tem o tamanho do meu valor aqui é 4, ó. Ele colocou aqui, ó. Vou pegar e copiar aqui para facilitar para vocês, ó. 4. Ó. Só, ó, 1, 2, 3, 4. O ponto também é contado. Só que tem que ter um zero à esquerda. Então, o que eu fiz aqui? Qual foi a lógica que eu criei, galera? Então, a lógica que eu criei foi a seguinte, para mexer nisso aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui, ó. Vou recortar daqui, tá? Eu fiz o seguinte. Se o valor, né, valor, tamanho, né, se o tamanho de valor for menor ou igual a 9, se ele for menor ou igual a 9, isso daqui vai receber um zero à esquerda, certo? Se o tamanho for menor ou igual a 9, né, se ele for menor ou igual a 9, ele vai receber um zero para a esquerda. Se não, ele vai receber o normal que ele recebe aqui, ele vai receber o padrão. Valor normal. Então vamos fazer um teste, ó. Lembra que tá 0,4 aqui? Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu colocar print aqui para deixar uma linha vazia. Para não ter que ficar copiando e colando, para ficar mais aberto aqui para vocês enxergarem. Então aqui, ó. Então agora ele colocou 0,4, 1.00, ou seja, o tamanho de 4, né? De valor 4, o tamanho do valor aqui, 1.00. Então, ou seja, R$1. Se eu colocar R$10 aqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, ó. Vou por 1000. Vou pôr muitos zeros aqui, ó. Ó, 0,9. Vou pôr mais um zero aqui, ó. Vou pôr um 2 aqui, por exemplo, ó. E aqui, ó, ele colocou 10. Ele não colocou um zero à esquerda, ele continuou, ó. 10, ó. Vou pôr um outro valor aqui, ó. Ou seja, ele colocou 11, ó. Ele colocou o valor de 11 e o valor monetário. Então, ou seja, a minha lógica dele pegar de menor que zero tá funcionando. Eu quero que ele ponha sempre o zero à esquerda quando esse valor aqui, o tamanho dele for igual a 9 ou menos, né? Ou menor que 9, beleza? Então vou deixar o padrãozinho de R$1 aqui. E a gente tem, então, seguindo essa lógica, a gente vai fazer essa lógica com outros valores também, como por exemplo, eu vou até copiar e colar aqui, galera, para não ficar tão grande, porque tá muito grande aqui, ó. Porque as lógicas são as mesmas, tá? Mas eu vou, não se preocupe que eu vou explicar, tá?
Ó, por exemplo, aqui, ó. Não é 0,50 aqui, tá? É 0,5. O que é esse TXT-ID? É exatamente daqui de baixo, ó. 62, ó. 0,5. Aqui é o 0,5, o tamanho e o valor. E aqui ele pega o valor total, né? A gente fez igual a gente fez aqui em cima. Eu já vou explicar certinho para vocês. Todos esses, eles seguem a mesma lógica do self tamanho aqui, ó. Do self do valor, do tamanho do valor. Eles vão fazer a mesma coisa, tá? Só que eu coloquei alguns números na frente aqui, ó. Que é os IDs que ele pede, que é o 05, ó. Ele pediu o ID 05, tudo certinho. A gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai preencher. O que a gente precisa no transaction amount agora, né? A gente precisa do transaction amount aqui, ó. A gente tem o ID 54, certo? A gente vai precisar do tamanho do valor e o valor. A gente vai passar esse valor aqui, ó. Transaction amount. Por que a gente vai passar direto? Porque o transaction amount, ele já tem embutido o tamanho do valor e o valor. Então a gente não precisa fazer mais nada, a gente só passa ele direto mesmo, porque ele já tem tudo embutido, porque a nossa lógica tá nesse quadrado aqui, ó. Beleza? Feito isso, a gente vai pro 59 aqui, ó. A gente tem que passar no 59 o quê? A gente vai passar... A gente precisa do tamanho do nome. Então, self nome. Vamos passar a variável de tamanho, né? Self.nome tamanho. E a gente vai passar o nome. Então, a gente vai passar self.nome. Então, aqui vai ter... No 59, a gente precisa do nome do ID nome, a gente vai precisar do tamanho do nome e do nome, né? Aqui tá ok. No 60, a gente vai precisar da cidade, do tamanho da cidade e a cidade. Então no ID 60 a gente vai passar o quê? Praticamente a mesma coisa que a gente fez em cima. A gente vai passar as duas variáveis self, cidade, tan, que é o tamanho da cidade, e o self.cidade. Então aqui no 60 a gente passou o tamanho da cidade e a cidade. Agora aqui no data field a gente vai passar uma coisa um pouquinho mais diferente aqui, ó. Então aqui na data field, o que a gente precisa? Praticamente a mesma coisa que a gente fez aqui no merchant amount aqui, ó. No merchant account, né, que é o ID 26. A gente fez esse valor aqui, ó, 58. A gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui. Então o que a gente vai passar aqui na primeira variável aqui? A gente vai passar, o primeiro de tudo, a gente vai passar o len self.add data field tamanho. E em sequência, a gente vai passar o self.add data field. Então, ou seja, a gente primeiro passou o tamanho, underline tan, tá? A gente passou primeiro o tamanho do add data field e depois o próprio data field, que ele tá com os valores embutidos aqui. Então a gente passou o tamanho dele e depois ele mesmo, com esses valores aqui. Então se a gente tentar gerar payload, praticamente vai estar quase completo. Só vai faltar o final desse valor aqui que a gente vai fazer numa outra função, tá? Então primeiro de tudo, eu vou criar uma função chamada. Então uma função chamada gerar payload. Vou passar o self. Então o que a gente precisa para gerar payload? A gente vai precisar de todas essas informações aqui que a gente fez agora. Então eu vou fazer o seguinte, ó, self.payload. É uma variável que eu chamei de self.payload. Vou passar fstring e nela a gente vai passar self.payload format. Galera, a gente vai passar exatamente dessa linha aqui, tá? Essa linha, a gente vai pular, a gente vai pegar essa linha aqui também e vai pular todas as outras e vai pegar a partir daqui, ó, tá? A gente não vai pegar essa lógica aqui não, tá? Essa lógica a gente não pega. Dessa lógica vocês ignoram. A gente vai pegar as duas de cima e essas duas aqui embaixo. O restante daqui de baixo. Então a gente vai passar o format. Eu vou até dar um espaço para explicar para vocês melhor, tá? A gente vai passar merchant account. Vou dar um espaço de novo. Merchant tag code. Vou dar um espaço de novo aqui, tá? Não é para dar esses espaços, galera. Esses espaços eu tô dando para explicar, para fazer uma explicação para vocês melhor, tá? Ó, transaction current, transaction currency, né? Self.transaction amount. Opa, country code. Depois self.merchant name, self.merchant city e depois vou dar um espaço de novo e mais um espaço aqui, self.add data field e depois o self.crc 16, tá?
Então, eu vou fazer o seguinte, vou mandar ele printar aqui embaixo. Eu vou fazer assim, ó, print. Vou fazer 3 prints aqui diferentes, aqui, ó, para dar um espaço. Beleza, então vou fazer a print self payload, tá? Vou mandar ele printar a payload aqui. Então, eu vou chamar a função gerar payload e aqui ele vai printar para mim a payload completa, tá? Então, vamos lá ver como que ela ficou. Então, galera, eu dei uns espaços aqui para ficar mais fácil o entendimento. Esses espaços não podem existir, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa do ID, do tamanho e do valor daqui do Payload Format Indicator. Então, o Payload Format Indicator vem por 00, certo? 02, 01. Então, vamos ver aqui, ó. 00, 02, 01. Beleza, perfeito. Em sequência, a gente precisa do ID, do Merchant, o tamanho. Depois, dentro desse tamanho, o tamanho tem que dar o 00 junto com 14, junto com isso daqui. O 01 com 36 com isso daqui. Tudo com isso daqui, né? Então vamos lá, a gente tem 26, o tamanho 41, aqui ó, 26, 41, beleza, a gente tem o tamanho 41 total. Aí eu chamei aqui ó, 0014BR, blá 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 blá, né, tudo isso daqui, 0014, a primeira linha aqui, né, 14, isso aqui. Em sequência eu chamei o 01, de tamanho 19, a chave Pix, que seria um e-mail, certo? Somando o e-mail da chave Pix, que é o valor 19, mais o valor 01, que daria 21 somados com 19, mais 14, mais o dígito 14 aqui, né? 14 mais 00 dá o tamanho de 41 caracteres no total, que seria esse valor aqui. Beleza, em sequência, dando espaço aqui, ó, no valor 520400. É um valor fixo que a gente colocou. Em sequência, 5303,986 é um valor fixo também. Beleza? Aí depois o ID 54, o tamanho e o valor, né? Em um valor monetário. Então deu 54,04 e o valor de R$1 separado por ponto e não por vírgula, tá? Por vírgula não vai funcionar. Então 1.00. Beleza, aqui tá perfeito. Outro valor que seria um valor fixo, que é o 5802BR, ou seja, 5802BR, né, que é o valor fixo para saber que é o valor, que é o código do país, 59, né, que é o ID do nome do merchant aqui né, da pessoa, do recebedor, o tamanho e o nome. Então aqui a gente tem o ID 54, o tamanho 04 para nome, ou seja, o nome tem 4 caracteres. A palavra nome tem 4 caracteres. Em sequência, código 60 para a cidade do recebedor, o tamanho e a cidade. Então, 60, 06, porque cidade, a palavra cidade, né, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, tá? Então tem o tamanho de 6 letras, então deu 60, 06, cidade. Em sequência, 62, que seria para a gente ter o identificador, então a gente tem o 05 aqui, que é o tamanho, que é o código para a gente colocar o ID de identificação, o tamanho do ID e o ID. E em sequência, a gente tem que pegar todos esses valores aqui e somar todos esses valores aqui, né? E somar e colocar aqui o valor. Então, a gente tem 62, a gente tem loja 01, que tem o tamanho de 6, ó, e aí o ID 05, ou seja, então o valor de 10, aqui no caso aqui é 19, no nosso é 10, o valor de 10 dá o 05, então a gente soma 1, 2, 06, 3, 4, e o próprio ID, que é loja 01, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, que dá o total de 10, certo? E o 6304 é aqui o de baixo, então 63 aqui é um valor fixo, 04, e isso daqui a gente vai preencher depois, porque a gente tem que fazer a soma, né? A gente vai preencher depois, não, a gente vai preencher agora, porque a gente tem que fazer a soma de todos desses valores da chave Pix aqui, pra gente criar esse códigozinho final aqui, depois do 0x, pra gente poder fazer o cálculo, né? Esses 4 dígitos são as chaves de identificação de toda a payload, né? A chave de segurança, vamos dizer assim, beleza? Então, primeiro de tudo, galera, vamos tirar os espaços que a gente colocou aqui, ó, para a payload ficar completa, tá? Ela não pode ter esses espaços. Esses espaços que eu fiz foi apenas para explicar para vocês como que ela funciona. Então, beleza. Aqui tá a payload completa, ó. Então, essa seria a payload. Esse seria o Pix, copia e cola que a gente tem aqui.
Só que ainda tá faltando os 4 dígitos, tá? Então a gente vai fazer isso agora. Então, eu vou criar uma função aqui chamada gerar CRC16. Então, eu criei uma função chamada CRC16. O que essa função precisa? Além do self que eu tenho que passar obrigatoriamente, ela precisa de uma payload, né? Que foi o que a gente pegou aqui. Essa payload, ela vai pegar da onde? Ele vai pegar exatamente daqui de cima. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Self.gerar CRC16, ele vai pegar o self.payload, tá? Ela precisa dessa payload daqui de cima pra gente poder puxar ela e fazer a soma lá, a matemática em hexadecimal para sair esses 4 últimos dígitos aqui, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, galera? Então, eu vou usar exatamente o CRC mode aqui, ó, esse CRC mode. Isso aqui não era para ter saído, não sei por que tá aqui. Esse CRC mode, eu vou usar exatamente ele, tá? Então, o que eu vou fazer? A regra dele é a seguinte, eu vou criar uma função dele. Então, eu vou chamar uma variável de RC16, CRC16. Esse CRC16, ele recebe o CRC mode, né, o módulo, .mk CRC fan. Eu tenho que fazer uma função. Então, eu tenho que fazer, se eu não me engano, aquele poly é poligonal, né? Eu tenho que fazer uma matemática aqui. Então, a regra para payload pix, galera, eu não vou me aprofundar tanto porque, não, pra ser sincero, nem eu sei direito, tá? Então, a regra pra gente fazer exatamente pra payload do pix, ele tem que ser um CRC16 CCITT 0xFFFF. Vocês já vão entender o que eu tenho que fazer aqui, ó. É uma regra, tá? Então, eu vou fazer a função aqui. A poly tem que ser 0x11.0.21. Na verdade, esse 1 não conta, então tem que ser 10.21. Como assim? Da onde você tirou isso, Alex? Da onde você tirou essa ideia? Aqui mesmo, se eu subir um pouquinho aqui, ó. Ó, galera, ó. Aqui mesmo ele informa aqui, ó. O polinômio, que é o poly que eu digitei ali, ó, ele tem que ser 10.21 em hexa. Ou seja, o polinômio 10.21 em hexa é 0x1.10.21, tá? E também o FFF em hexa. Então vamos lá. Ele tem que ser um valor, ele tem que dar um valor false lá. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu já vou montar aqui para vocês, né? Vamos lá. Eu vou montar aqui para vocês, ó, a função. Eu tenho que colocar o init CRC em 0x FFFF, como ele pede aqui mesmo, ó, em hexadecimal. O heavy, esse heavy aqui tem que estar em false. Galera, desculpe, mas a maioria dessas coisas eu não vou entender. É quem manja sobre hexadecimal aí, se quiser deixar nos comentários para ajudar a galera e até ajudar eu, é uma boa ideia. E até me ajudar no caso, né? E o shortout aqui, ó, que ele pede aqui, o shortout é 0x0000, tá? Essa é a função para formar esse códigozinho aqui em hexadecimal, né? Essa soma hexadecimal para nossa payload, tá? Então, essa é a função aqui necessária. Vou pular aqui. Eu vou chamar uma função aqui de self.crc de G6 code. Ela vai receber o hex, né? Isso aqui já tem no próprio Python, tá? Que ela vai fazer a soma hexadecimal. E eu vou chamar a nossa função crc16, vou abrir parênteses aqui e vou digitar a string da payload, tá? A nossa payload que essa payload ele tá buscando aqui na nossa função de gerar payload, que a gente gerou aqui, ó, essa variável aqui que ele tá puxando aqui para baixo, né? Essa payload se encaixa nessa variável aqui, essa variável se encaixa nessa, né? Então eu tô puxando a string de payload e eu tenho que encodar ela. Como assim encodar? Eu tenho que falar que eu tenho que passar o encode UTF-8 aqui, tá? Eu tenho que passar esse encode aqui. Então, galera, eu vou mandar ele printar esse código aqui para mim, né? Então, ou seja, ele vai pegar essa payload aqui, ele vai fazer a matemática e vai gerar o código para mim. Então, ó, eu vou executar o módulo, ó. Aqui ele me mandou a payload, né? Porque essa payload é printada aqui mesmo no gerar payload. E ele me mandou o código em hexadecimal aqui, que é o 0x1cb6, tá? Ou seja, a gente vai ignorar o 0x e vai pegar 1cb6, que é o dígito que a gente tem que entender exatamente como tá pedindo aqui, ó. Tá vendo?
Então, como que a gente vai fazer isso aqui agora, galera? Então, primeiro de tudo, eu vou remover esse print aqui, né? Não preciso dele agora. A gente tem que fazer uma formatação, tá? Então, a gente vai fazer uma formatação. Eu vou chamar essa formatação de self.crccode underline formatado, por exemplo. Eu vou chamar de formatado mesmo. O que a gente vai fazer nesse CRC Code formatado? A gente vai chamar como string o self.crccode, crc16 code, certo? Eu vou dar um replace, vou chamar aqui um replace, ou seja, substituir. Eu quero substituir o 0x por nada. Eu vou substituir ele por nada e vou dar um ponto upper. O que é esse upper? É para deixar tudo, se tiver letras, para deixar todas as letras em maiúscula, porque aqui, se vocês forem observar, tem o AD38, o AD está em maiúsculo, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora, galera? Olha que coisa bem simples. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou chamar uma variável de payload completa. Ó, payload, underline completa. O que essa payload completa recebe? Eu vou chamar um fstring aqui. Ela recebe a nossa payload, né? Que ele está puxando lá em gerar payload. Junto com self.crc16 mode code formatado. Então, se a gente mandar ele printar aqui, ó, a nossa payload, vocês vão observar que ela já vai ter o código no finalzinho, ó. Ou seja, aqui é a nossa payload sem o código e aqui é a nossa payload, ó, depois do 04 aqui, ó, com o código já. Então, galera, a nossa payload, o nosso Pix copia e cola já está completo. Vamos ver se a gente está completo? Ó, eu achei um site bem legal para a gente verificar se a nossa payload está completa ou não, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Galera, eu vou deixar todos esses links de tudo, vai estar na descrição, tá? Ó, openpix.com.br. A gente clica aqui em módulos. A gente clica em QR Code Parser. A gente pode bloquear essa notificação aqui. A gente vem no segundo quadradinho aqui, ó. A gente vai colar o nosso Pix, copia e cola aqui, ó. E vai clicar em Use. Aí a gente rola para cima. E aqui a gente vai ver se está bem formatado o nosso código, tá? Apesar de ele não colocar o 0 na frente aqui, ele mostra o size. O size é tamanho e o valor. A data é o valor, tá? E o nosso ID. Então o nosso payload format 00. No caso aqui seria 0201, né? Ele só não colocou o 0, mas é o 0201. 26, Merchant Account, Pix 41. 14, aí 014, BR, blá blá blá, a chave Pix junto, né? Então, se a gente clicar aqui, ó, na setinha, a gente vai observar que a gente tem o 0014, a gente tem isso daqui. E o 0119, a nossa chave Pix, né? Eu criei um e-mail aleatório ali. Beleza. Em sequência, categoria 03986, 04, o valor de R$1, né? Que é 1, 2, 3, 4. Country Code BR, 2 valores. Nome 1, 2, 3, 4. 6, 1, 2, 3, 4, 6, né? Certinho. O valor do ID 05, com o tamanho 6 da loja, né? Vamos observar aqui, ó, setinha, ó. Referência 05, o tamanho da loja é 1, 2, 3, 4, 5, 6, que loja não, que seria o valor da loja, né? O ID que eu coloquei, o valor de 6. Então você soma esse com esse, que é 06, mais esse que é 05, ou seja, aqui tem 6. 7, 8, 9, 10, né? Que tá faltando 0 aqui. Mas o tamanho é 10. E o CRC, que é o tamanho 4, 1CB6. Ou seja, o nosso Pix copia e cola está perfeito. Ele completo aqui em cima seria isso daqui, tá? E agora, galera, é a parte mais fácil de todas. Qual que é a parte mais fácil, Alex? É nós gerarmos o nosso QR Code. Eu vou chamar de gerar. Nosso gerar QR Code precisa do quê? Da payload. Essa payload, ele vai puxar aqui mesmo, do nosso gerar CRC16, ó. Então, self gerar QR Code, ele vai puxar a nossa self.payload completa. Ele vai puxar daqui. Por que eu estou puxando direto do gerar CRC16? Porque a nossa payload está completa. O que o QR Code faz? Nada mais que armazenar informação. Ele criptografa a informação dentro do QR Code para você ler com a câmera do seu celular. É só isso que ele faz. Ele só armazena informação. Então, o seu QR Code que você lê
de algum local que você está fazendo compra, ou, por exemplo, do Mercado Livre, ou de algum site, ele simplesmente está armazenando o copia e cola. Beleza? Então é bem simples, galera. Coisa de 2 linhas pra gente fazer. 2 linhas a gente já resolve isso daqui, ó. Então a gente vai fazer... Eu vou criar uma variável chamada self-QR-code, né? Que recebe o nosso QR Code, que seria o nosso módulo aqui de cima, aqui, ó, certo? Nosso módulo que a gente criou aqui em cima, que a gente puxou aqui em cima. Isso é make, né? Então a gente vai criar com a payload, que ele tá chamando lá de cima. E o nosso self QR Code vai fazer save. Eu vou chamar de pix QR Code gen.png. Eu vou salvar em PNG, tá? É importante salvar em PNG porque ele pega o valor preto e branco, né, do QR Code. E galera, é isso. A gente vai vir aqui, ó, ele vai armazenar dentro dessa pasta aqui, ó, tá? Ó, eu vou clicar aqui para ele gerar a payload novamente. Ele vai gerar a payload, tudo certinho. E aqui, como vocês podem ver, ele já gerou a nossa imagem pix QR Code gen.png. Então, se vocês lerem com a câmera do celular de vocês, vocês vão ver que é exatamente... Se vocês lerem aqui, vocês vão ver que é exatamente esse valor aqui de baixo, tá? Claro que esses valores são fictícios, o seu banco não vai ler isso daqui. Mas se você colocar um valor, um nome real aqui, tá? Não pode ser nome curto, tá? Tem que ser nome e sobrenome. Ó, se vocês observarem, eu coloquei nome e sobrenome. Ele vai gerar um novo QR Code aqui e uma nova payload. Inclusive, ele vai mudar os 4 últimos dígitos, tá? Não coloca nome curto, porque ele vai a gente não fez a variável de... Igual a gente fez com os valores aqui, ó, para ele colocar um 0 à esquerda, tá? Não se esqueçam disso. Tem que ser nome e sobrenome certinho. Ó, podem ver que se eu clicar aqui agora, ele já mudou o final do código. Ele colocou 5627. E aqui ele fez um novo QR Code. Ah, eu não quero usar e-mail, eu quero usar CPF. Ah, eu quero usar CNPJ ou número de telefone. Importante, número de telefone tem que ser mais 55. O DDD, no caso aqui é São Paulo, 11 9. Vamos colocar aqui o valor 1234 0000. Vamos dizer que isso aqui seria um telefone, tá? Um número de celular, por exemplo. Então vamos gerar um outro valor, ó. Reparem que aqui vai mudar e vai mudar aqui embaixo também. Então, ó, pode ver que ele mudou para o valor de 983, colocou mais 5511 aqui embaixo, tudo certinho, e aqui ele gerou o QR Code exatamente com as novas informações. Será que deu certo? Vamos lá verificar de novo, só para a gente fazer o último teste. De novo, vamos vir aqui, módulos, QR Code Parser, use, bloquear aqui, e aqui, né, a gente pode averiguar aqui, ó, que tá tudo certinho, ó. Ele colocou o número de telefone, né? E aqui o CRC16 mudou, foi para D983. A mesma coisa, a gente só mudou o número de telefone e nome e sobrenome aqui que deu 14 dígitos. Já mudou o tamanho também, beleza? E foi assim, galera, que eu fiz esse módulo aqui, tá? E eu vou passar, aproveitando o final do vídeo, eu vou passar uma novidade para vocês, tá? Eu vou aqui no pip, no pip.org, que é onde a gente salva os módulos em Python. E aqui, galera, se vocês quiserem instalar via pip, igual eu fiz no começo do vídeo, então é só vocês digitar pix QR Code gen aqui e vocês vão achar a versão 0.4. Ó, pip install pix QR Code gen, ou seja, eu fiz um módulo para vocês e o trabalho de vocês, galera, para vocês usarem esse módulo é muito, muito simples. Eu deixei uma descrição em português, tá? Então tem uma descrição em português aqui, ó, o que é Pix, o que é Payload. Passei aqui os links do Banco Central, aqui também tem no Banco Central a API, que é exatamente o PDF que a gente usou no vídeo. Aqui o modo de uso, galera. Olha como o modo de uso é bem simples. Vocês vão importar o módulo, from Pix QR Code, import Payload. Vão passar os parâmetros necessários, né? Nome, chave Pix, valor, cidade, TXT e ID. Chamando a função responsável. Depois vocês vão chamar o payload, né? Eu passei a variável payload para receber a payload lá de cima, a classe payload. Gerar payload. Ó, exemplo com dados fictícios que eu usei aqui, ó. Eu chamei o que eu importei da payload, eu chamei uma variável payload. Chamei aqui, ó, nome, sobrenome, né? Um valor aqui qualquer, aqui no caso tem o tamanho de um CPF. O valor
de R$1, cidade fictícia, loja 01. E aqui depois eu chamo payload.gerar payload, ou seja, com 2 linhas você já resolve todos aqueles problemas que a gente gerou, que a gente fez. E o resultado vai gerar essa payload aqui, ó. Né? E aí, o QR Code vai ser gerado lá dentro do diretório de desenvolvimento, tá? E aqui é o que eu passei alguns dados importantes. Não os nomes, nenhum dos dados pode ter caracteres especiais, por exemplo, se o seu nome é José, sei lá, seu nome é José, não pode ter um acento no José, você tem que escrever José mesmo, né? José. Não pode ter cedilha. E os valores, né, os valores monetários devem ser divididos por ponto e não vírgula. Ou seja, exemplo, ó, de valor incorreto, tá R$50 aqui com vírgula, e o valor correto, R$50 com ponto. Então, esse é o valor correto. Então, vocês estão livres para usar esse Pix QR Code Gen aqui. Tem o GitHub dele também, tá? O GitHub também, se vocês quiserem ajudar lá, eu vou liberar aqui para vocês estarem olhando o código-fonte. E exatamente o código-fonte é o mesmo, galera. Se vocês forem analisar aqui, ó, é a mesma coisa que a gente fez aqui nos vídeos, tá? Não tem erro. É a mesma coisa, são 80 linhas, né? São 79 linhas aqui. Um código simples, mas creio que vai ajudar vocês aí se vocês têm algum projeto, né? Se vocês têm algum projeto de desenvolvimento, né? Igual eu fiz, eu tenho onde eu trabalho, eu fiz um software para caixa, né? Caixa, cadastro de produtos e fechamento do caixa. E às vezes o cliente paga por Pix, então ele gera automaticamente o valor que ele pega da compra do cliente, joga no QR Code, gera o QR Code automaticamente, o cliente só vai lá e paga, simples assim. E é isso, galera. Vocês podem ver que foi 3 dias atrás que eu subi ele. Então, eu espero que vocês façam bom uso aí. Beleza, galera? Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha aí para me ajudar. Compartilhe, se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber notificações. E se vocês quiserem receber mais vídeos desse tipo, só deixar nos comentários aí embaixo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, conhece algum amigo de vocês aí que programa em Python, né? Que mexe com essa linguagem de programação fantástica. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado muito. Compartilhe aí, passe esse conhecimento para frente. Quem sabe aí não abre a mente de algum programador novato. Então, fiquem todos com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!